Vamos para a nossa segunda aula. Essa segunda aula, eu gosto muito dessa atividade que nós vamos fazer, porque estimula a criatividade de vocês. Porém, antes de começar, eu vou falar um pouquinho ainda da biogênese e utilizar o método científico. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na utilização do método científico neste exemplo de RED, e depois vocês vão fazer uma atividade sobre isso, certinho? Então, olha lá. Então, nós já vimos os passos do método científico: observação, pergunta, resposta ou hipótese, experiências e teoria, certo? São os 5 tópicos que eu pedi para que vocês copiassem. Então, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho lá da experiência de Red. Então, o que Red dizia, gente? Ele dizia o seguinte: ele não acreditava nesta teoria ele não acreditava nessa teoria de que os seres vivos surgiam de algo que não tinha vida ou inanimado. Então, assim, ó, a biogênese. Se eu perguntasse para vocês hoje, o que é a teoria da abiogênese? A teoria da biogênese é quando um ser vivo surge de uma matéria bruta ou de uma matéria inanimada. Então, aí, o que Red fez? Red falou assim, não, eu vou comprovar que não, que na verdade o que acontece é a biogênese, né? Eu havia escrito aqui, vou escrever novamente o nome, para ficar gravadinho aqui, né? Então, ele dizia o seguinte, que a verdade é a biogênese, que os seres vivos surgem de outros seres vivos, né? Ser vivo surge de outro ser vivo, que hoje nós sabemos que é o correto, que é o mais comum, certo? Então, olha lá, pessoal. O que ele fez? Ele pegou um vidro, presta atenção. Então, qual foi a observação de Red? Ele observou a carne. Então, ele deixou um pedaço de carne em cima da pia e ele percebeu que algumas moscas se aproximavam da carne. Então, Red observou a carne e elaborou uma pergunta. Será que, se eu deixar a carne aberta, vão surgir larvas nessa carne? Aí ele respondeu assim, eu acho que não. Eu não acredito na teoria da abiogênese. Ele falou, então vou fazer um experimento para tentar derrubar ou acabar de vez com essa teoria da abiogênese. O que Red fez? Ele deixou um frasco com carne aberto e outro frasco com carne com gases assim, fechadinho. Por que com gases, pessoal? Por que ele não fechou assim com um pano? Porque algum cientista poderia dizer o seguinte, ele fechou e não respirou, aí não teve como nascer nada da carne, porque não entrou ar. Precisa entrar ar para que nasça algum ser vivo nessa carne. Então, o que eles fizeram? Primeiro, ele abriu a carne e aqui ele fechou com gás. Neste frasco aberto, ele ficou observando e ele percebeu que as moscas entravam na carne, pousavam na carne e saíam. E aqui as moscas não conseguiam entrar, elas ficavam só em cima da gaze, mas não conseguiam se aproximar aqui da carne. Aí esse experimento foi para quê? Para ele comprovar, este foi o experimento de Red. O que ele fez? Ele fez aqui para ele mostrar onde vão surgir as larvas. E ele comprovou que as larvas, as larvinhas, surgiam apenas na carne aberta, comprovando que as larvas vêm, na verdade, das moscas, de ovinhos microscópicos das moscas, e não da própria carne que apodrecia e se tornava larva. E aí Red elaborou a teoria, biogênese, um ser vivo só surge de outro ser vivo. Só que na época, pessoal, a abiogênese tinham muitos cientistas que defendiam essa teoria. Nós vamos continuar vendo. Needham e Spallanzani são 2 cientistas que brigaram o tempo todo, um defendendo a biogênese e outro defendendo a biogênese. Né? Então, assim, existiam muitas discussões sobre o assunto. Então, mesmo o Red comprovando com essa experiência das moscas, ainda não se derrubou a teoria da abiogênese daquela época. E depois de um tempo, sim, a teoria de Red foi a teoria mais aceita, porque ela ainda teve a colaboração de outros cientistas que comprovaram, assim,
a teoria da biogênese, certo? Pessoal, então olha aqui, ó. Este processo é uma experiência e toda teoria ela precisa passar por esta fase de análise, né? De análise, de descobertas para poder chegar a uma conclusão. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre a experiência de Red? Não? Então, pessoal, vocês vão fazer agora uma atividade, certo? Essa atividade eu prefiro digitar, porque senão, deixa eu só abrir lá, um minutinho. Deixa eu só abrir, porque senão... Cadê o documento? Eu fechei, né? É difícil, professora? Oi? Não, vocês tiram de letra. O que é difícil para vocês hoje, gente? Nada, né? Vocês são muito inteligentes. Viu, dona Helena? A voz da Helena eu não confundo, viu, Pedro e Luan, que eu não sei quem fala. Olha lá. O Lua quase não fala. Ah, o Luan não fala, né? E eu sempre acho que é ele que está participando, é o Pedro que está participando. Fica na sua aí, para de Na maioria das falar vezes é o meu Pedro. Ah, o Luan né, falou? professora? Ô, Luan, seja educadinho, ela só comentou. Seja bonitinho, por favor. Olha lá, pessoal, coloquem aí, ó. Vocês estão vendo a tela, o documento? Sim. Ah, então vamos lá. Atividade sobre o método científico. Atividade sobre o método científico. Eu vou escrever primeiro e depois eu explico para vocês, tá bom? Podem anotar. Coroa, você vai mandar isso lá no site do COC? Não, porque nós vamos fazer agora. Helena, vocês vão ter 15 minutinhos para fazer, tá bom? É para Nós vamos... fazer isso no caderno? Oi? Anotar isso que você está escrevendo. Sim, Anotar. vocês vão copiar agora no caderno. Pessoal, você é um cientista. Vocês vão elaborar uma teoria seguindo os passos do método científico até conseguir comprovar a sua hipótese e elaborar uma teoria. Essa teoria, ela pode ser fictícia? Não precisa ser uma teoria existente. Eu vou dar um exemplo que uma aluninha fez para mim da outra escola, só para vocês entenderem que é uma coisa bem simples, só para comprovar o método. Ela colocou assim: observação, a caneta. Pergunta, por que a caneta escreve? Resposta, eu acho que a caneta escreve porque ela possui um... Não, mentira. Pergunta, como a tinta desce pelo tubo da caneta? Resposta, eu acho que ela desce porque tem um furinho que permite a oxigenação do tubo. Experiência, peguei uma caneta e tampei o buraquinho e percebi que a tinta não descia. Teoria, a caneta só escreve por causa do furinho que está presente nela que permite a tinta descer pelo tubo. Então, vocês perceberam que ela pegou uma caneta e seguiu a observação. E vocês têm que colocar assim, ó. Tem que colocar observação. A caneta. Por exemplo, pergunta. Tem que colocar o item. Por que a caneta escreve? Resposta. Não pode esquecer que a resposta tem que ter ou eu acho, ou provavelmente, eu acho, ou provavelmente, né?
Ou, Acredito acredito, isso mesmo. Hã? Carol? Que, Carol? Eu falei acredito. Acredito, experiência e teoria. Vocês podem fazer algo que a sua experiência comprovou que a sua hipótese está errada. Você pode voltar novamente. Então, assim, observação, a caneta, pergunta, por quê? Resposta, eu acho, ou provavelmente, tem que fazer uma experiência que comprove a sua hipótese. E aí você vai formular uma teoria. Não esqueça que tem que haver uma afirmativa aqui, ó. A caneta escreve por causa do furinho do tubo que permite a tinta descer pelo. A caneta escreve por causa do furinho do tubo. Pro, mas e se a teoria já existir? Ó, é o seguinte, você pode até utilizar uma teoria, mas você não pode seguir os passos verdadeiros, pesquisar nada disso. Eu quero algo que você fez. Ah, eu quero falar sobre a gravidade. Você não pode falar que Newton caiu na... É você o cientista. Você está observando. Por isso que eu estou falando para vocês que pode ser uma teoria fictícia. Você pode inventar o que você descobriu, porque, na verdade, eu quero ver isso aqui, ó. Você montar a teoria, montar os passos do método científico, e não a experiência em si, tá bom? Então, olha lá, pessoal, a partir de Ô, Pro, agora... na experiência, a gente, tipo, coloca, eu tampei o furo da caneta e assim? Eu também como? Não entendi, Carol. Tipo, você falou que a menina, né, ela tampou o furo da caneta e aí a tinta não desceu. Isso. Ô, Pro, Aí na pode criar uma... experiência, a gente coloca isso? Na Tipo, experiência não você da vai... caneta, né? Não da caneta. Na experiência você vai narrar assim. Por exemplo, ó, observação, a caneta. Pergunta, por que ele escreve? Resposta, eu acho que tem algo que empurra, não sei o quê. Experiência, peguei 2 canetas. Você tem que pegar sempre, gente, o áudio. Você tem que pegar sempre 2 canetas. Sempre 2 métodos de estudo. Peguei uma e tampei o tubo. Peguei a outra e deixei o tubo livre. Lembra que o Red pegou 2 tubos. Eu percebi que a caneta a tinta desceu, o furinho estava destampado. Aqui o furinho estava tampado, não desceu a tinta, então comprovou. Você entendeu, Carol? Então você tem que fazer um comparativo para você comprovar que a sua hipótese está correta. Aí você forma a teoria. A caneta escreve por causa do furinho do tubo que permite a tinta descer pela caneta, certo? Podem começar. A partir de agora, vocês têm, eu acho que 10 minutinhos já dá para a gente começar a ouvir, certo? Professor, Oi. pode criar teoria de qualquer coisa, tipo teoria do papel higiênico? Qualquer coisa pode ser fictícia. O que eu vou avaliar é o que você entendeu do método científico. Ah, tá bom. Tá bom?
Acabei. Nossa, que rapidez! Seguiu todos os passos do método? Sim. Tá. Acabei. Eu gostaria muito, inclusive, de saber que os ministros do STF conversam com as secretas no agosto. Bruno, na experiência a gente vai fazer o quê? Depende do que você vai fazer. Pense, Tipo, a gente vai ter que depende. fazer um desenho? Não, você vai narrar. E peguei, igual a menina fez, peguei 2 canetas, uma caneta eu tampei o furinho, a outra caneta eu deixei o furo aberto. Ah, tá, entendi. Acabei também, Pro. Ótimo, ótimo. Acabei. Pro, Hum. eu acho que o que eu pensei é que não vai dar para fazer experiência. Ah, você pode viajar na experiência, viu, Pedro? Você pode falar que você conseguiu pegar uma partícula, pode ser algo assim absurdo, pelo menos para tentar comprovar a sua experiência. Então, tá. Terminei. Ótimo, ótimo. Quem terminou vai esperando, vai Ó, eu ouvir. fiz com só se com fogo. Tem algum problema? Não entendi sua pergunta, Alan. Eu fiz com a experiência que eu tinha feito quando eu era criança, com Não, fogo. não tem problema. Desde tá. que você seguir, desde que
vocês sigam todos os passos. Tudo Pro, bem. terminei. Ah, sim, segui Ótimo. tudinho. Pro, terminei. Ótimo. Eu Então, terminei. gente, ó, vão terminando. Eu vou dar mais um tempinho, porque eu não dei nem os 10 minutinhos que eu prometi, tá bom? Então, vão terminando, que a gente já começa a ouvi-los. Ô, Pro, Oi. eu fiz uma teoria que encaixou em outra e eu fiz duas teorias, mas do Tá bom. mesmo significado. Ótimo. Só para saber, você pode inventar uma situação para comprovar sua Pode. teoria, né? Você tem que observar algo. Algo tem que te levantar curiosidade. Acabei. Ótimo. Acabei, Pro. Todos terminaram? Podemos começar ou não? Não. Não, então eu vou dar mais uns minutinhos, tá bom? Quem terminou, aguarde um pouquinho.
E aí, pessoal, tem gente fazendo? Pro, ainda tô fazendo. Tá. Acabei. Ótimo. Está esgotando o tempo. Falta quanto tempo, Pro? Então, na verdade, eu tinha dado 15 minutinhos. Aí o pessoal começou a acabar muito rápido, eu diminui para 10. Já deu 10 minutinhos. Agora eu estou esperando aí só o pessoal confirmar se já terminaram. Pronto, Pro. Eu terminei, Pro. Ótimo. Quem está terminando, pessoal? Eu terminei. Todos terminaram? Podemos começar? Pro, eu posso ler o meu? Tá, então vamos começar por alguns alunos que querem ler, porque eu acho assim, gente, quando é sala de aula, essa lição eu faço todos lerem, porque eu acho interessante conhecer. Errar faz parte, se por acaso o aluno vai lendo, eu vou falando o que ele tem que acrescentar, o que ele tem que tirar, e se ele citou todos os pontos, certo? Então vamos lá, eu vou abrir participantes para eu poder ver quem são. Então, olha lá, só vão ler os alunos que quiserem, tá bom? Liberem o áudio um por um, e assim, vão falando. Quem está falando? Posso ler, Pro? Posso ler, Pro? Todos vão ler, então vamos por partes. Pedro, você que está aparecendo aqui, você quer ler? Uhum. Então pode ler. Coloquei. Observação. O pão com manteiga no café da manhã. Pergunta. Por que a maioria das vezes o pão com manteiga cai com o recheio virado para o lado do chão? Resposta.
Eu acho que seja pela força da manteiga sobre o pão. Experiência. Peguei um pão com recheio e outro sem. Joguei as duas no chão 10 vezes. Cerca de 8 vezes o pão com recheio caiu com a manteiga no chão. A outra, sem recheio, caiu 3 vezes com a parte marcada no chão. Teoria. O recheio do pão cai no chão porque o recheio emite uma força que vira ele de ponta cabeça. Muito bem, Pedro, ficou muito bom. E você Vou seguiu falar o todos meu, os falar o meu? passos. Muito bem, Posso falar certinho. agora? Posso ler, Pro? Posso ler, Pro? Ó, todos vão ler. Vamos só seguindo aqui, ó. Arthur, Oi. pode ler. Observação. Celular. Pergunta. Por que o celular carrega? Resposta. Acredito que seja pelo cabo do carregador. Experiência. Peguei o carregador e coloquei no buraquinho do celular. Percebi que ele começou a carregar. Tirei e ele parou. E a tomada? Teoria. O celular carrega pelo fato de ter um cabo que pega energia do carregador e transmite para o celular. Muito bem, Arthur, muito bem. Pro, Estou posso gostando ir? de ver, não Eu estou posso tendo ler? que acrescentar nada. Muito bem. Pro, Posso falar? Quem falou posso falar? sou eu, Pro, a Helena. Vai, Helena. Observação. Gaveteiro. Pergunta. Como ele abre e fecha? Como ele funciona? Resposta. Eu acho que ele tem um espaço dentro que faz com que ele corra para dentro e para fora. E quando abrimos, tem algo que fechando, ele para. Algo fechado e ele para. Experiência. Abrir e fechar o gaveteiro, como ele funciona, o que trava e como ele corre. E a teoria, o gaveteiro, por causa de um espaço onde o gaveteiro se encaixa, ele corre e trava no final, onde o espaço é mais fechado. Helena, sabe o que faltou na sua experiência? Faltou um itemzinho, faltou você comprovar o espaço. Peguei o gaveteiro, tirei o espaço de um dos gaveteiros, o outro gaveteiro eu deixei com espaço. O gaveteiro que não estava com espaço, ele não travava. E o gaveteiro que tinha espaço, travava. Aí sim você comprovou. O espaço do gaveteiro permite que ele trave. Deu para entender, Helena? Posso falar? Repete, por favor. Peraí, gente, olha aqui, deixa-me falar. Quem pediu para falar? Helena, né? Pro, você repete, por favor. Então, a Pro quer que você faça com o seu jeitinho, mas o que eu quero que você coloca? Que você analisou os dois gaveteiros. Você tirou o espaço de um, você está fazendo uma experiência, então tem que haver ação. Eu tirei o espaço de um dos gaveteiros, e o outro gaveteiro eu deixei com espaço. O gaveteiro que ficou com espaço travou, e o gaveteiro que não tinha espaço não travava. Aí você comprovou a sua experiência. Tudo bem, Helena? Sim. Muito bem. Posso falar? Ixi, é muita gente falando que posso falar. Todos vão falar. Eu falei primeiro. Deixa eu falar. Vai, Henrique. Tuller. Henrique. Gente, o restante desliguem o áudio para não atrapalhar a Pro. Vai, Henrique. Observação. Pirulito. Pergunta. Por que existe aquele buraquinho na ponta do apoio do pirulito? Eu sei o buraquinho. Uhum. Resposta. Eu acho que é feito para o pirulito ficar mais resistente. Experiência. Eu peguei o pirulito, tampei aquele buraquinho e coloquei de volta. O pirulito, e ele desgrudou facilmente. Teoria. O buraquinho do plastiquinho que serve para segurar o pirulito serve para fixar melhor o pirulito do apoio. Muito bem, Henrique. Certinho. Vai, Bonete. Opa. Observação. Meia. Pergunta. Tá anotado aqui, peraí. Por que a meia estica e se adapta ao pé quando a gente coloca? Resposta. Provavelmente porque quando a gente coloca, ela estica. Teoria. Teoria não, é experiência. Experiência, isso. Eu coloquei uma meia no pé e medi. Depois peguei uma meia nova
que nunca foi colocada ao pé e medi, da mesma marca, do mesmo tamanho. Vi que a meia que estava no meu pé era um pouco maior. Teoria. Por causa do material ou da costura, a meia estica para se adaptar ao pé, enquanto a meia... É isso mesmo, Pedro. O que faltou aí foi só você colocar lá na sua resposta. Provavelmente é por causa do material que vai se modificando. Acrescenta o material, porque você colocou o material na teoria. Então, você vai colocar, provavelmente é por causa do material que faz com que a meia se estique. Muito bem, Pedro. Carol. Posso ler? Eu coloquei eu acho que não tá certo, mas eu coloquei assim, observação, árvore. Pergunta, por que as folhas das árvores caem no chão no outono ao invés de voar? Resposta, eu acho que isso acontece porque algo puxa as folhas. Experiência. No outono, eu plantei uma árvore aqui na terra e no outono as folhas caíram. E uma na lua. No outono, essas folhas da lua saíram voando. Teoria. Tem algo de força maior na Terra que puxa os objetos e seres para o chão. Muito bem. Eu ia te falar agora, você só tem como comprovar essa experiência indo para a Lua. Não tem outra. Aí você foi para a Lua, é isso mesmo, Carol? Posso Muito falar o bem. meu? Pode. Quem é? O Matheus Medrado. Pode, Matheus. Observação, a borracha. Pergunta, por que a borracha não apaga o risco da caneta e o grafite sim? Resposta, eu acho que é porque a caneta tem uma textura diferente do grafite. Experiência. Passei a borracha no risco do grafite e ela não apagou. Logo em seguida, passei no risco da caneta e ela... Calma. Do grafite não apagou. Logo em seguida, passei na da caneta e não apagou. Esse João... Calma. Tá, pra eu me confundir, ó. Vi que quando passei a borracha no risco da caneta, ela não apagou. Mas, logo em seguida, passei no risco do lápis e a borracha apagou e sujou um pouco ela. Teoria. A borracha apaga o lápis porque o grafite é meio que um pó, se agarrando na borracha e a caneta é um líquido. No entanto, a borracha não se atrai por ela. Muito bem, Matheus. Isso mesmo. Posso ler a minha? Quem é? Alan. Pode, Alan. Posso ler depois dele? Pode, quem é? A Lorena. Tá, Lorena, então vai uma Posso Alan. ler depois da Lorena? Tá, então peraí, Alan e Lorena. Vamos. Pode, Júlia, depois você é a próxima. Alan, Lorena e Júlia. Bom, eu coloquei assim, teoria do reflexo. Observação. Por que quando eu coloco o braço no fogo, meu braço recua? Não, só um minutinho. A observação é o que você está observando. Então, observação, o reflexo, é isso? É, isso. Tá, e a pergunta? Pergunta, por que meu braço recua quando eu coloco a mão no fogo? Resposta, eu acho que é porque temos impulsos nervosos. Experiência, coloquei numa vela perto e minha mão recuou. Teoria, o braço tem impulsos nervosos que gera comandos para eles fazerem. Para o braço fazer. Está correto, porém a sua experiência está faltando um item. Você sempre tem que ter na experiência um comparativo. Então, você pode usar uma cobaia aí na sua experiência. Peguei um animal, peguei um rato e arranquei os seus nervos. E coloquei no fogo e ele não retirou. Peguei um camundongo, um rato, com os nervos presentes. Quando eu coloquei a patinha dele no fogo, ele recuou. Os nervos permitem, é isso que você tem que fazer. Você tem que ter uma comprovação. Porque aí, na sua experiência, você já afirmou, os nervos retiram. Você não sabia disso. Então, você desconfiou, eu acho que são os nervos. Aí você arrancou todos os nervos de um animal e deixou o outro animal com nervo. Quando você colocou a patinha dos dois no fogo, um recuou e o outro ficou. Então, aí você comprova. Entendeu, Alan?
Entendi. Obrigado, professora. Nada, agora é a Lorena. Então, Pro, só quero explicar que eu fiz de caneta. Só que eu tô com uma caneta, que é aquelas que dá um clique em cima e aí desce a ponta. Aí eu fiz disso, tá? Vou Tá. explicar mesmo. Observação: a caneta. Pergunta: como a ponta da caneta consegue subir e descer só apertando na parte de cima? Resposta: eu acho que deve ter uma mola que permite a subida e a descida da ponta somente com um clique na parte de cima. Experiência: abri a caneta e vi que realmente tinha uma mola. Teoria: a ponta da caneta sobe e desce com um clique por conta da mola que fica na estrutura da caneta. Na estrutura interna da caneta. Muito bem, Lorena. Muito bem. Júlia. Pro, posso ler o meu, depois da Júlia? Quem é? Daniel. Pode, Daniel. Vai, Júlia. Eu quero também. Ó, Tá, e o Pro, minha Lucas? O Lucas foi observação ainda. Júlia. é a bala. Pergunta: por que a bala é doce? Resposta: Não, eu eu não acho que é o escutei. açúcar. Júlia, a Pro não escutou. Pro? Oi. Porque a bala? Por que a bala é doce? Tá. Resposta: eu acho que é o açúcar. Experiência: fiz minha própria bala sem açúcar e não ficou doce. Teoria: a bala é doce porque tem muito açúcar. Muito bem. O que você vai falar, Júlia? Fiz uma bala e não coloquei açúcar. Na outra bala eu coloquei açúcar. Você tem que ter um comparativo quando é algo de experiência. Aí sim você comprovou que o açúcar é o que deixa a bala doce. Tudo bem? Muito bem, Júlia. Quem é o próximo? Não é o Lucas ainda. Quem é? Eu, Pro. Eu quem? Daniel. Daniel, pode falar. Observação: CDs de console. Pergunta: por que um jogo de Xbox não roda em PlayStation 4 ou vice-versa? Resposta: acredito que a parte de trás do CD seja um código. Experiência: quando abri meu Xbox para limpar, eu vi que na parte que coloca o CD tem um leitor. Teoria: os CDs de videogame têm um código específico que somente os consoles para qual o CD foi feito conseguem ler e rodar o jogo. Muito bem, você só vai mudar a sua experiência assim, ó. Você não abriu o Xbox para limpar, porque senão você não está fazendo a experiência. Abri o Xbox e observei que tem um local que lê o código. Então você tem que tirar esse para limpar, que dá a entender que você abriu por acaso. Então você abriu e observou, ou você poderia colocar também, eu abri, tampei o leitor de código e percebi que não lê nenhum DVD. Você entendeu que você tem que reforçar a sua experiência? Tudo bem, Daniel? Sim, Pro. Ótimo, muito bem. Então, só acrescente isso. Abriu para observar e assim por diante. Lucas, sua vez. Tá. A minha observação é sobre a coceira. Do quê? Pergunta. Coceira. Coceira, tá. Pergunta: por que nós sentimos algo coçar? Resposta: eu acho que é por causa da temperatura. Experiência: no calor, coçamos mais quando suamos. E no frio, não suamos tanto. Não coçamos tanto. Teoria: a coceira acontece por conta da temperatura, que faz nosso corpo suar, causando coceira. Mas também observei que... Aí tem a outra que eu te falei, que deu duas. Tá. Não, então dá uma paradinha aí, Lucas. A primeira, o que você vai arrumar aí para mim? Muito bem. Só que você vai colocar, fui para um lugar de temperatura com altas temperaturas, então você tem que mostrar que você foi buscar essa experiência. Fui para o Nordeste, ou fui para um lugar bem quente e percebi que eu me coçava. Depois eu fui para um local bem frio e a coceira não acontecia. Você entendeu que você tem que mostrar que você foi buscar e não assim, ó, no outono acontece. Você entendeu, Lucas? Entendi. Tá, então depois você só muda a experiência. E o outro, Lucas? Aí também eu também observei isso com os mosquitos. Aí eu coloquei observação. Mosquitos. Por que quando nós somos picados por eles também coça? Resposta: eu acho que é por causa do veneno que eles contêm. Experiência: fui picada por um mosquito que tinha veneno e minha pele se irritou.
fui picada por outro que não tinha e não deu nada além de um inchaço. Teoria. Quando um mosquito com veneno te pica e entra em contato com sua pele e com sangue, ele causa irritação, fazendo o lugar se coçar. Quando é um sem veneno, não sentimos além de um inchaço. Muito bem. A teoria você pode colocar o veneno, por exemplo, para você não citar toda a explicação, isso é para todos, viu, pessoal? Você pode colocar uma afirmativa. O veneno do mosquito provoca coceira. Esta experiência aí, Lucas, você fez o comparativo. Fui picado por um mosquito, me expus à picada de um mosquito sem veneno e ele não coçou. Depois, quando eu fui picado por um mosquito, você fez e ele coçou. Isso mesmo. A partir deste momento, você conseguiu fazer o comparativo. Muito bem, certo? Matheus Agnelli, quer ler o seu? Posso falar um negócio? Eu quero. Pode. Sou eu, a Helena. Ô, Pro, então, eu no frio, no frio ou no calor, no frio eu ataca muito das minhas alergias, tipo, piora muito, e no calor elas não atacam. No calor tem umas que atacam e no frio tem umas que atacam, e tem vezes que atacam as duas direto. Isso dá pra gente fazer uma nova teoria sobre a do Lucas, a gente se basear na dele e fazer uma nova junto? Dá. Dá sim, principalmente por causa dos agentes. Existem agentes microscópicos que provocam alergia sempre nestes períodos, ou de inverno, outros só no verão, certo? Quem ia ler era o Matheus Agnelli, né, Matheus? Eu. Vai, Sim. Matheus. Ok. Observação à vida. Pergunta: por que estamos aqui? Resposta: provavelmente eu acredito que estamos aqui para evoluir, reproduzir e criar herdeiros. Porque aí os herdeiros poderiam fazer esses dois processos. Ou talvez os três. A experiência é o que todos nós estamos vivendo. A teoria é que eu ainda estou criando até hoje. Ô, Matheus, você começou certinho. Observação, pergunta e resposta. Só que você tinha que fazer o seguinte: analisar seres que morrem rapidamente, como as moscas. Eu percebi que as moscas, em 24 horas, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem, comprovando o que você acabou de falar. Teoria: todos nós estamos no mundo para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Entendeu? Você tem que observar. Então, pega um ser que você consegue ver ele nascer e morrer e analise todo o processo dele. Ele nasceu, ele cresceu, ele reproduziu e ele morreu. Certo? Tudo bem? Aqui, Eduardo. Pro, posso falar? Quem é? Posso falar, Pro? Pro. Quem está falando? Eu, Juliana. Tem dois falando. É Eduardo, né? É. Estou falando de Eduardo porque é o meu pai. Tá, Posso então falar o vai. meu? Pode ler o seu. O meu, observação, o som. Pergunta: como o som se propaga? Tem que falar mais Resposta. alto um pouquinho para eu escutar. Resposta: eu acredito. O som se propaga com a vibração das. A vibração. Calma que eu não entendi. Das partículas. Partículas que estão dentro do instrumento que emite esse som. Pode ser cordas. É que eu ainda estou fazendo, mas. Tá. Então, o que faltou aí? Faltou você me falar, por exemplo, o instrumento. O que faz propagar o som? Algum material que está dentro dele. Desmontei tais instrumentos e observei que dentro deles existe um mecanismo que emite o som. Os instrumentos possuem um mecanismo que emite o som. Então, faltou a sua experiência, tudo bem? Pessoal, prestem atenção. Posso fazer o meu? Quem é? O Luan. Ô, Luan, segura só um minutinho, porque assim, ó, deu 11h20. A Pro, vou ver se já está a pessoa aqui, o professor. Quem é? A Simone. Então, porque assim, ó, se a Simone já entrou, a Pro tem que parar. Então vai, Luan, rapidinho o seu.
Lua? Observação. A abelha. Pergunta. Por que a abelha solta o ferrão? Exemplo. Quando mexemos com a abelha, ela solta o ferrão. Teoria. A abelha solta o ferrão quando se sente ameaçada e usa isso para se proteger. Então, Luan, ó, certinho, observação, abelha. Pergunta, por que a abelha solta o ferrão? Faltou a sua hipótese. Eu acho que ela solta o ferrão para se defender. Então, eu acho. Experiência, peguei a abelha e assustei a abelha, ou toquei na abelha, e ela soltou o ferrão. Teoria, a abelha solta o ferrão para se defender. Você entendeu que faltou a sua hipótese e a sua experiência, Luan? Entendi. Muito bem, viu? Pessoal, parabéns. Todos vão ler. Eu vou ouvir de todos. Na próxima aula, quem não leu vai ler. É que eu não posso pegar a aula de outro professor, certo? Anotem a tarefa de casa, por favor. Gente, é aquela revisão geral do grupo, tá? É a página 142. 142. Os alunos que não leram, não fiquem chateados, que na próxima aula, antes de continuar o conteúdo, vocês vão ler. Tá bom, pessoal? Deixe-me ver aqui. Simone já está aqui, Simone? Carol, página 142 do livro 3 ou 4? Não, nós já terminamos todo o grupo 3. Agora é tudo grupo 4. Certo? Tudo bem? João, você é anfitriã? Eu acabei de passar para a Marisa. É que senão você esqueceu de desbloquear o chat. Desbloquear o chat de novo, pro. Ai, mas aí deixa para a próxima professora. Pessoal, tchau, tchau. Tchau. Beijinhos. Até a próxima aula. Eu já passei para a Marisa, então não tem perigo de cair. Deixa eu ver se eu passei mesmo. Passei. Tchau, pessoal. Tchau.